Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei. Pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei. Pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder escreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder escreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Eu louvarei meu Rei, Jesus, Senhor.
As dores do mundo exigem homens de coragem. Eu estava me lembrando de um verso das Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Deus falou com Caim. Você lembra que Caim e Abel eram irmãos? Você se lembra que Caim tinha inveja de Abel, e ele ficou muito bravo com Abel e matou Abel. E quando Deus veio ao encontro de Caim, Deus fez uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? Está lá em Gênesis 4. Onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? O cara assassinou o irmão, ainda agiu com essa atitude irônica para com Deus, imagina, como se pudesse esconder alguma coisa de Deus. E Deus respondeu para ele e disse assim: e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Essa passagem me faz pensar um pouco nas dores da humanidade. Nós temos dores acontecendo o tempo todo. É claro que nós estamos nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de pandemia, um momento de isolamento social, distanciamento social, é um momento difícil. A nossa geração nunca havia enfrentado nada parecido, muita gente está fazendo a coisa empiricamente, vai observando, fazendo, pondo a mão aqui e ali, tentando mudar uma coisa ou outra. Mas nós temos vários outros problemas, nós não temos só vírus e o Covid acontecendo, né? Nós temos a pobreza. E a pobreza está aumentando. Aqui mesmo na cidade de Curitiba, eu tenho visto aumentar o número de pessoas pedindo ajuda, né? Você pode até achar, não, é bobagem, ou eles estão todos querendo tocar o coração da gente. Gente, a pobreza é uma coisa horrorosa. A pobreza, a pessoa não ter nada, a pessoa às vezes morar na rua, ou a pessoa ter alguma coisa e perder por conta de 1000 outras questões, é terrível. Outro problema, saúde, né? A falta de saúde, a saúde precária, o estabelecimento da saúde acontecendo, principalmente agora com o aumento de casos de Covid, os hospitais estão lotados, os médicos estão cansados, os enfermeiros e enfermeiras estão cansados e assim por diante. Nós temos outras dores, como drogas. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Mas é tudo droga. Tá certo? Você pode ter a liberdade de comprar uma cerveja ali na esquina no supermercado. Você não tem essa liberdade para comprar uma cocaína ou uma maconha. Mas é tudo droga. E tudo faz mal. Nós temos a dor da corrupção. Infelizmente, ainda temos muito disso, né, na cultura, estabelecido na cultura. Lares disfuncionais, lares destruídos, pais e filhos em guerra. São as dores desse mundo. E a pergunta que a gente vai fazendo é a seguinte: quando você vai vendo essa loucura toda acontecendo, a gente sempre pensa o seguinte: meu Deus, o que eu posso fazer? Divórcios aumentando, aborto acontecendo, terrível, né? A morte de bebezinhos, né? Violência à mulher, o pessoal chama de feminicídio, né? Violência à mulher, abuso infantil, abuso sexual, abuso em várias outras áreas, porque não existe só abuso sexual, você tem abusos verbais, abusos físicos, etc., à criança. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: mas o que eu posso fazer, gente? Eu sou apenas uma pessoa, eu não tenho como. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: tudo começa quando eu olho para dentro de mim e reconheço que eu tenho condições de ajudar, mas eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim. E essa mudança é uma mudança de dentro para fora. Provérbios 4, versos 18 e 19 dizem assim, esses dois versos: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus
é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Olha que interessante. Para eu poder ajudar alguém, eu tenho que ser luz. E Jesus disse que aqueles que seguem a ele são luz. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade fortificada sobre o monte. Quer dizer, você não tem como esconder uma cidade, porque ela aparece. Você não pode pegar uma candeia, ou seja, você pode pegar uma lâmpada e colocar ela embaixo da mesa, embaixo da cadeira, embaixo da cama. A luz vai brilhar. Se é luz, vai brilhar. Então, se eu sou luz, a pergunta é, eu estou brilhando? Veja que a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. Mas a estrada dos maus é escura. Infelizmente, a gente está vivendo cada vez mais com pessoas que estão dizendo, eu não me interesso por nada e por ninguém. Há uma expressão em inglês, o pessoal fala, e ela é rude. É uma expressão que o cara fala assim, I don't care. Não estou nem aí, não estou ligando para nada, não quero saber. Você fala assim, mas as pessoas estão precisando de ajuda. I don't care. Não estou precisando, não quero saber de nada. Essa atitude é a atitude de pessoas que estão vivendo na escuridão. A luz não faz assim, porque luz é luz. Luz é luz. Você pega a luz e põe numa sala escura, a escuridão desaparece. Você não tem como pegar a escuridão e trazer num quarto iluminado e dizer escuridão apareça. Ela desaparece. A luz é mais forte que a escuridão. Segundo lugar, a gente precisa reconhecer que quando Deus vê a humanidade, Deus vê pessoas como irmãs. Ele vê pessoas como de uma só família. Quando ele disse, Caim, onde está teu irmão? Essa pergunta ecoa nos nossos ouvidos ainda hoje. Onde está o teu irmão, aquele que está carente, aquele que está precisando? O que você tem feito? Eu não estou dizendo que agora você tem que trabalhar numa ONG ou agora você tem que desenvolver um projeto. O que eu estou dizendo é, olhe de dentro para fora. O que é que eu tenho luz dentro de mim? Se eu tenho luz, Deus vai me usar de alguma maneira e essa luz pode brilhar com coisas incríveis, podem acontecer coisas incríveis na vida de outras pessoas ao meu redor. E que pode começar com o meu círculo de amizade, que pode começar com a minha família pequena e depois a minha família um pouco maior. Faça perguntas para membros da sua família. Você precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Aí a pessoa diz lá alguma situação, você fala, olha, eu não tenho hoje condições financeiras para te ajudar, mas eu vou te ajudar a levantar essa grana, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou ajudar você a acertar essas questões que estão pendentes. Em terceiro lugar, é importante a gente fortalecer os nossos valores. O que são valores? Valores são a estrada por onde eu ando. Valores não são apenas questões interessantes que eu acho bonito. Por exemplo, quando eu pergunto para pessoas com quem eu trabalho como coach, né, eu pergunto assim, quais são os seus valores? Eu nunca vi ninguém falar nada errado. Todo mundo fala coisa bonitinha. Mas esses valores não devem ficar na cabeça, eles devem baixar para o coração, eles devem entrar na minha rede toda, né, neural e no meu sangue. Eu preciso viver os valores que eu acredito. Há um texto muito interessante no Salmo 27, 13 e 14, que diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha a frase, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, na nossa terra. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, veja que a gente tem três aspectos aqui. Ele diz, eu creio, depois ele diz, espera, e depois ele diz, fortifique-se o teu coração. Então, o que a fé faz nesse processo de transformação do mundo que me cerca? Eu preciso crer que Deus é poderoso, eu preciso crer que Deus é o Senhor da vida, eu preciso crer que quando eu tiro um dinheiro do bolso e dou para alguém que está precisando, o Senhor vai multiplicar isso. Gente, é princípio fundamental das Escrituras o princípio da semeadura. Eu preciso crer que quando eu oro por alguém, Deus está abençoando a minha vida. Quando eu estou clamando pelo mundo, Deus está abençoando a minha vida. E eu não faço para isso, mas eu tenho que entender que isso é verdade. Por isso ele diz, eu creio
que o Senhor vai agir nessa terra. Segundo, a esperança, porque quem crê espera. Né? A fé faz com que eu espere, a fé faz com que eu tenha a condição de saber que Deus vai agir. Então eu estou esperando, eu creio e eu estou esperando o milagre acontecer. E terceiro, eu preciso fortalecer o meu coração. Eu preciso ser um homem de fé, um homem com esperança, mas um homem com o coração fortalecido, não fraco. Em falar em fraco, eu quero trazer para você uma experiência muito interessante no livro de Juízes, e eu quero pedir a sua atenção para isso. Eu quero que você não vá embora desse vídeo, porque esse assunto é fantástico. Você já ouviu falar de Gideão? Você lembra de Gideão? Não, quem que é Gideão? Lembra dos 300 homens de Gideão? Lembra isso? Não. Bom, eu vou contar essa história para você rapidinho. Em Juízes capítulo 7, versículo 2 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, porque a questão era, Gideão angariou um grupo de gente, né, que não era um grupo pequeno, era um grupo bem grande, milhares de pessoas, para essa guerra, né, para essa ação, vamos chamar assim. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então Deus está dizendo assim para Gideão: Gideão, você conseguiu muita gente. Sabe quantas pessoas eram? 32 mil homens. Ele conseguiu juntar 32 mil homens. Deus falou assim: Gideão, tem muita gente. Sabe o que vai acontecer? Esses caras vão achar que porque eles tinham 32 mil, eles conseguiram vencer. Então não foi a minha mão que venceu, foi a deles. Mas eu quero fazer aqui uma triagem. Vamos fazer uma triagem nisso aqui. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele... Presta atenção, por favor, nessa frase. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte de Gileade. O que você acha? Você que está me assistindo agora aqui. Tinha 32 mil homens. Gideão chega e diz: gente, atenção, preciso falar uma coisa para vocês. O Senhor mandou dizer uma palavra para vocês. Quem estiver tremendo de medo, puxa o carro. Você acha que foi um número grande, um número pequeno? O que você acha? Olha só o que a Bíblia diz. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. E que coisa! Você sabe que eu fiz uma continha rápida aqui. A taxa de deserção foi de 68,7%. 68, quase 70% estava com medo, puxou o carro. Imagine que você tenha 10 pessoas. 7 vão embora. Essa é a ideia. Que coisa terrível. Bom, mas quando isso aconteceu, o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Vai até lá, tem água ali, tem um laguinho ali, leva o pessoal para lá. 10 mil, leva os 10 mil para lá. Os 22 já foram embora. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. Então quem vai decidir é o Senhor. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Separa esses dois grupos. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então, tinha aquele pessoal, tinha 32 mil, 22 mil foram embora. Dos 10 mil que ficaram, apenas 300 foram escolhidos. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Isso significa que de 10 mil ficaram 300, a taxa de aprovação foi de 3%. É assustador. Eu tinha 32 mil, eu tenho agora 300. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte: é muito papo e pouca ação. É muita gente dizendo que pode fazer e não faz nada.
É muita gente dizendo, levantando a mão para fazer alguma coisa e não vai fazer nada, porque no meio do caminho vai embora, no meio do caminho vai puxar o carro. É uma coisa terrível. Então, se eu tinha 32 mil alistados e apenas 300 foram preparados para a batalha, estavam preparados para a batalha, eu tenho uma aprovação de 1,36%. 1,36%. Então, se eu tenho 10 pessoas que dizem que vão fazer alguma coisa, uma vai fazer alguma coisa. Não, que uma. Se eu tenho 100 pessoas, uma vai fazer alguma coisa. Perdão. 1,36, né? Vai fazer alguma coisa. Olha que absurdo. Mas isso acontece todo dia, toda hora. É muita gente falando muita coisa, pouca gente fazendo alguma coisa. É muita gente discursando, pouca gente arregaçando a manga. É muita gente dizendo que precisa que os outros façam, mas não faz. Gente, não precisa ser assim. A gente tem que mudar essa estatística. A gente tem que mudar a história desse mundo através dos pequenos atos, mas a gente não pode fugir da batalha. A gente não pode fugir da guerra, a gente não pode fugir das situações. Se a situação está exigindo de mim, eu tenho que estar ali, com coragem, com determinação, com oração, com fortalecimento interior, como a gente falou, com fé, com esperança, mas sabendo que eu tenho como missão nessa terra mudar a história de outras pessoas. Você está disposto a isso? Você é dos 32 mil, ou seja, a multidão grande, né? A multidão grande aqui, apenas reforçando, mas ou você é dos 22 mil covardes? Ou você é dos 9.700 reprovados por Deus? A que grupo você pertence? É hora de começar a arregaçar a manga hoje. Ah, mas o que eu posso fazer? Não sei, vai falar com Deus e pergunta para Ele o que você pode fazer. Você é empresário, o que você pode fazer na sua empresa? Você não é empresário, você é um funcionário, o que você pode fazer? O que você pode fazer num grupo da sua igreja? O que você pode fazer num grupo de amigos? Não é? Hoje em dia eu não sei como é que estão as coisas, mas eu me lembro de ter viajado bastante e eu via muita gente, muitos homens, carregando aquelas varas de pescar e coisa caríssima. Eles saem de todo lugar do Brasil, todo mundo vai para um determinado lugar, não sei o quê, gasta uma fortuna para ir pescar no Amazonas, por exemplo. Eu sei que é uma minoria que faz isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se essas pessoas ainda estiverem transformando o mundo, pode pescar quanto quiser. Agora, se a única produção que você tem na sua vida, você acha que está contribuindo, é fazer a sua pescaria e gastar milhares de reais, pensa um pouco. O que está acontecendo com você? Vamos orar? Pai eterno, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos transforme em homens corajosos para realmente enfrentarmos as dores deste mundo com galhardia, com força, com coragem, em nome de Jesus. Amém e amém. Se pelo